Olá, meus queridos amigos. Eu vou falar de dois temas que tomaram debate público nos últimos dias e eu vou encaixar os dois dentro de uma mesma lógica e dentro de algo que está me incomodando, né? Eu tô alguns dias sem gravar, que a gente teve congresso do MBL no DF, fiquei por lá, me atualizei das coisas em Brasília e, enfim, lá no congresso do MBL, lá do Distrito Federal, houve uma reflexão, havia um painel de narrativa e a gente ia lá falar sobre narrativas políticas, formas de convencimento. E aí eu fui lá conversar e falei, o que eu vou ficar falando aqui de narrativa, né? Hoje é tanto narrativa, que as pessoas mais não sabem mais o que é verdade ou o que é narrativa. Ah, tem que ter uma boa narrativa de direita. E o esquerdista vai falar, tem que ter uma boa narrativa de esquerda. E se as duas narrativas eventualmente não são mentirosas? E basicamente a gente está tentando convencer as pessoas usando argumentos que nós condenaríamos se nós estivéssemos não na posição de geradores de narrativa, mas na posição de cidadãos. Será que a gente não está se tornando tudo aquilo que a gente está criticando? Qual o papel do MBL nisso? Qual a autocrítica que a gente pode fazer a respeito de nós mesmos nisso aí? É sobre isso que eu vou falar, da política enquanto farsa, ilustrando dois fatos recentes que aconteceram aí. Tá? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, pessoal, vou ser bem direto ao ponto, né? Teve dois fatos que aconteceram aqui ao longo dos últimos 3, 4 dias que me chamaram muita atenção. Primeira foi a morte da Edi, uma mulher de 8 filhos, que ela inalou em Belo Horizonte fumaça tóxica vindo de pneus que foram queimados naquela greve geral orquestrada pelo Boulos, pelo PT, incensada pelo Lula da cadeia. E outro, né, uma espécie de uma histeria triunfalista digital aí da história de pavão que acabou com o Glenn, né? E a despeito de todas as discordâncias monumentais que nós temos com o Glenn, não acabou com o Glenn, mas as pessoas querem falar que acabou, e isso também tem uma conexão geral com o fato do Boulos ali. E, enfim, eu vou começar. O que eu tô querendo dizer? Aquele negócio do painel lá, narrativa, né, me colocou assim, será que nessa era das redes sociais a gente está se preocupando tanto com narrativa que os fatos políticos ou a realidade que nós devemos chegar e descobrir para entender o que está acontecendo, para não sermos enganados, a realidade está sendo abandonada e a gente está basicamente vendo uma torcida de futebol que até inventa mentiras, aumenta um pouco os fatos sobre o time ou sobre o fato do time que não gosta, simplesmente para poder ganhar. Nessa era não só da polarização, e veja só, eu sou favorável à polarização, aqui não vai ter discurso Luciano Huck, discurso meio Tabata Amaral sobre isso, né? Eu acredito na polarização, acho importante que países desenvolvidos trabalhem com a polarização, trabalhem com a dialética, trabalhem com situação e oposição, e acho que essa história de só falar assim, não, vamos fingir que tá tudo bem, é uma ficção. Mas eu acho que, de certa maneira, tá se abrindo espaço para uma lógica política que eu acho muito perigosa, né? Vou começar com o caso do Boulos. O que eu acho mais maluco nessa história é que a esquerda, num auto-engano, fica num eterno processo de farsa, num processo de fingimento. Eles sempre acharam que a greve é uma expressão onde o povo vai à rua revoltado com essa situação, né, indignado com essa situação tal, que aí eles vão contaminar o restante da sociedade com esse clima tal. E nós, como somos liderança da esquerda, nós somos vamos dizer, os vanguardistas, a liderança que vai puxar isso. Só que isso não existe, essa revolta popular contra a reforma da Previdência ou a revolta popular contra a prisão do Lula nunca existiu. E eles são obrigados a fazer uso de subterfúgios ridículos, como pagar a gente, organizar supostas greves gerais, onde os sindicatos de pelegos liderados por eles, no máximo dão uma paradinha aqui, dão uma paradinha ali e logo voltam a trabalhar, porque mesmo esse pelego sabe que a vida tá dura, sabe que a vida tem que andar, e não pode virar simplesmente um mero instrumento o tempo todo serviçal do líder político de ocasião. E aí eles organizam uma greve fictícia em cima de uma revolta que não existe, ou seja, uma revolta fictícia, pegam um militante revoltado que não está revoltado, porque basicamente ele é pago, é um pelego, e aí ele vai lá e queima um pneu para fingir que existe uma anomia, uma revolta popular fictícia. E aí a esquerda fica se revirando nessa ficção, trabalhando nessa farsa, alimentando redes sociais de Sâmias Bonfins, Guilhermes Boulos, de Marias do Rosário, e aí eles não percebem que uma mulher inalou aquela fumaça, uma mãe de 8 filhos, e morreu. Deixou 8 filhos aí sem sustento, deixou 8 filhos largados, uma mulher que era pobre, só que ela não interessa na ficção deles. Assim como o menino Juan, aquele que foi esquartejado depois de ter sido castrado pela mãe, que era lésbica, ela não interessa pra narrativa. Então, lá abandonem isso, larguem. A esquerda finge que não aconteceu nada. E aí trabalha com a farsa e essa farsa alimenta eles, né? Do outro lado, veja só, eu me preocupo muito com o caso do Intercept, eu me preocupo muito com as implicações disso para a Operação Lava Jato. Só que aí, perfis de Twitter, começam com perfis falsos, levantam uma suposta operação de um suposto cracker que pegou o Glenn, aí as fotos que eles divulgam no laptop dele você encontra no Google Images, né? Não foi exatamente a estratégia mais interessante, as transações
lá do Panamá, como é que chama? De Bitcoin com Ethereum, tudo fake. Aí eles tentam amarrar uma história que, na verdade teve 250 milhões que circulou aqui, e aí foi usado para comprar a vaga do Jean Willis pro Glenn, isso tudo para destruir a Lava Jato, para ele interceptar. Veja só, eu acho que aqueles criminosos, acho tudo isso horroroso, acho o Davi Miranda um deputado ruim, acho o Jean Willis lamentável, não gosto da linha, acho lamentável a linha editorial do Intercept, mas não, o Glenn não foi pego nessa grande armação. E as pessoas ficavam divulgando, mesmo sabendo claramente aquilo era falso. E a direita tá lá divulgando material falso. E eu me lembro de uma outra história igual a essa, que aconteceu também no campo da direita, na época da eleição, quando recebeu uma matéria da Veja contra o Bolsonaro, e aí a Joyce foi lá e falou, não, eu descobri, minhas fontes descobriram que tem 600 milhões que vão ser pagos para uma revista, 600 milhões de reais, uma revista de grande circulação, obviamente estava falando da Veja, que essa é a matéria na mesma semana, né? E era nota sobre nota, depois ela mudou para Bitcoin, mas não tem rastro de transação nenhuma, né? E quem compraria 600 milhões de reais, gastaria 600 milhões de reais para comprar a capa da Veja, uma revista que estava falindo, né? Que foi, o Grupo Abril foi vendido para a pessoa que assumiu as dívidas e pagou 100 mil reais. Alguém realmente acredita nisso? Mas na época as pessoas acreditavam. E uma vez, na época, eu falei com um cara que era inclusive seguidora nosso, um amigo nosso, estava na frente de um restaurante, no Halim, aqui em São Paulo. Aí eu falei, pô, mas você tá divulgando essa porra aí do 600 milhões? Ele, eu acho que é mentira também, mas tem que divulgar aí, né? A gente tem que enfrentar esses caras. E eu vi, então, o pessoal do campo da direita acreditando na farsa e tomando parte na farsa, porque a farsa era um instrumento para ajudar a enfrentar um adversário. E eu tô vendo nessa história do Pavão, outras pessoas que são conhecidas, amigos meus, falando, isso é falso, não, isso é brincadeira, o importante é bater nesse cara, é colar. E é isso, é a lógica da narrativa, né? E eu faço uma autocrítica aqui, né? Será que o MBL também não ajudou a incensar? Porque eu não tô batendo, Renan, você tá querendo implicar com esses caras ali que estão divulgando isso, do Pavão? Não tô querendo implicar. Faço autocrítica. Até que ponto o MBL, até por ter sido pioneiro muito na comunicação da direita desde 2014, a gente e outros, mas qual o nosso papel nisso? Será que a gente não começou a passar de certo limite na espetacularização da política e em transformar a política também num show? O que atraiu muitas pessoas para a política, mas acabou simplificando demais. As pessoas importaram uma lógica como se fosse torcida de futebol para isso. A lógica simplifica, animaliza o adversário. Você fala que para enfrentar o adversário que é um monstro, nós temos que usar qualquer o recurso, inclusive a mentira, né? E isso acontece. A esquerda sempre foi pródiga nisso. A esquerda sempre foi... Você tem literatura inteira, literatura política da esquerda sobre o uso da mentira, sobre o uso da manipulação, sobre o uso dos estímulos de divisão na sociedade para poder chegar ao poder. E será que a gente não está cometendo isso? Será que a gente não está passando do ponto num momento de crise? Porque eu sei que é o seguinte, a gente está num momento de crise política monumental desde 2013 e essa crise não se resolve, ela só se agrava, né? Agora, esses vazamentos de conversas dos procuradores da Lava Jato com juízes e tal, isso só vai aprofundar o processo. Tem agora o julgamento do Lula e a tendência é só ter mais crise, só ter mais briga, só ter mais guerra, só não ter resolução do problema. Ou ao menos o problema tem um horizonte que ele vai ser resolvido. Esse horizonte não surge. Só surge aumento de guerra, aumento de problema, porque essa própria lógica da sociedade hoje do like, do view, ela estimula que tenha problema, que tenha mais briga, que as pessoas aparecem mais assim, mantém o público em um permanente estado de tensão e jamais um estado de diálogo e de resolução. E não estou tirando o corpo fora, o MBL teve um papel nisso, a gente considerou que espetacularizar e trazer as pessoas era um caminho para derrotar o PT numa guerra assimétrica, mas talvez perdemos a mão, e diversas outras pessoas perderam a mão, e isso criou instrumentos para que Alexandre Frotas, né, e outras figuras abjetas, dentro da direita, também fizessem uso disso, e isso acontece também na esquerda, e existe até os que não são nem de direita e esquerda, como André Janones, que é só um populista, e ele descobriu o uso do caminho das redes, a espetacularização da política, para poder defender o que for, para poder ganhar poder, influência, né, tá tudo muito complicado, né. Tem uma música chamada Maior Abandonado, do Cazuza, né, que ele fala... migalhas do seu pão, raspas e restos me interessam, me ame como a um irmão, mentiras sinceras me interessam. Não sei se está na ordem certa, mas o que é interessante é, as pessoas estão acertando raspas e restos, migalhas dormidas de narrativa, porque isso traz uma mentira sincera. E essa mentira sincera interessa as pessoas. Se a mentira sincera for usada para atacar o adversário, tá valendo. A gente sabe que a esquerda sempre foi assim, os fins justificavam os meios para eles. Mas para nós da direita, será que os meios não qualificam os fins? Ou será que nós vamos aceitar ser igual aos caras? Essa é uma crítica que fazemos para todos nós, incluindo o MBL. E eu espero que você que está nos assistindo também faça. Um abraço para todo mundo.
Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.